Nós pedimos, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo nessa manhã, dilatando, alargando o nosso coração na confiança. Sim, Senhor, nós precisamos confiar em Ti, porque a nossa história, os nossos fracassos, as nossas vitórias, tudo isso está nas Tuas mãos. Abre os olhos da nossa mente e do nosso coração nessa manhã. Liberta-nos de toda confusão. Quantas pessoas confusas, oprimidas pelos problemas, pelos medos. Coloca as coisas em ordem dentro de nós, Espírito Santo. Vem agir na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Fala conosco nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Como eu disse, você que acompanhou o Abraço a São Paulo ontem, o padre vai continuar um pouquinho do que eu falei, que na verdade eu sempre gosto de preparar mais do que a menos uma pregação, né? Então, se der tempo, a gente fala, se não der, fica ali um conteúdo. Então, Deus é fiel e tem esse conteúdo que a gente vai falar hoje. O padre vai falar sobre a esperança, tá? Esperança, gente, é uma coisa muito importante. Se a gente perde a esperança, se a gente deixa de ouvir a voz da esperança, o que sobra, eu dizia ontem no Abraço São Paulo? O desespero. O avesso da esperança é o desespero, né? E quando você deixa o desespero tomar conta do seu coração, meu amigo, eu vou dizer para você, você já morreu e esqueceu de deitar, né? Então, é importante a gente entender o que a esperança cristã é. O padre vai falar bastante também a partir da bula Spes non confidit, que é a bula com a qual o Papa, né, convocou o nosso jubileu sobre o ano da esperança. Nós estamos no jubileu da esperança, então tem tudo a ver com isso também. Romanos 5:5. A esperança, presta atenção, não decepciona. Guarda essa palavra decepciona, que o padre vai falar bastante dela. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança em quem? Em Deus. Não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja bem, a palavra esperança vem do grego kataiskino, que poderia ter sido traduzido como o seguinte, desculpa, a palavra esperança não, a palavra decepciona, né? A CNBB escolheu aqui como palavra decepcionar. A esperança não decepciona, mas essa palavra que foi traduzida como decepciona, do grego kataiskino, poderia ser traduzida da seguinte forma: a esperança não decepciona, a esperança não confunde, a esperança não engana, a esperança não desonra, não humilha. Olha só, as possibilidades de tradução. A esperança não envergonha, a esperança não faz você se corar de vergonha, a esperança não causa uma repulsa, a esperança não acaba em desilusão. Veja bem, kataiskino, a esperança não faz isso. Ela não te vergonha, ela não te confunde, ela não faz você acabar desiludido, ela não te engana. Por quê? Porque a sua esperança, quando ela é direcionada para Deus, ela te dá um fundamento sólido, no qual você pode construir a sua vida. Por quê? Porque Deus, como diz o Salmo 121, Ele não dorme nem cochila, Ele cuida de você em todos os momentos. E eu digo para ti, até nos momentos dos seus erros, Deus está lá misteriosamente cuidando de você. Até nos momentos quando as coisas dão muito errado, Deus está misteriosamente cuidando de você. Às vezes Deus te protege com o seu consentimento. Às vezes Deus te protege sem o seu consentimento, sem a sua permissão. Porque é um amor profundo. Então a esperança nesse amor, a esperança neste Deus, a esperança na ação desse Espírito que foi derramado pelo batismo nos nossos corações, essa esperança não decepciona, essa esperança não engana, repito, essa esperança não desilude, essa esperança não envergonha, essa esperança não faz você desonrado, não te humilha. Por quê? Porque é um alicerce sólido, é um fundamento. Você pode construir a sua vida sobre a esperança em Deus. E você sabe que todos nós somos convidados a viver de esperança em esperança. Na vida espiritual, às vezes você cresce, sabe, pela consistência que você tem, pela perseverança. Você precisa aprender a olhar as situações com esperança, mesmo quando a realidade não te dá motivos para esperançar, para olhar com esperança, né? A gente aprende muito com as pessoas simples. Eu lembro, né? Meu pai, na sua simplicidade de um caminhoneiro, me ensinou tanto o que é a esperança, né? Me ensinou tanto
que a gente tem que mover e ir para frente, independente do que aconteça. Quantas lutas ele viveu, a minha família viveu. Eu lembro quando meu pai teve câncer, né? Com toda a luta do câncer, a dificuldade, todos os dias ele acordava com esperança. Não, hoje é a batalha de hoje. Eu vou viver a batalha de hoje, com alegria, com esperança, né? Olhando para frente, aceitando e acolhendo o perdão de Deus, a possibilidade de recomeço que Deus nos dá. Porque veja bem, às vezes o problema não é Deus nos perdoar. São João Crisóstomo dizia que Deus está sempre mais pronto a te perdoar do que você a pedir perdão. E Deus, quando Ele perdoa, é como a situação do filho pródigo. O filho pródigo voltou com um monte de justificativa. Meu pai, pequei contra Deus, contra ti, não mereço ser chamado teu filho. O pai não deixou nem o filho falar. Já abraçou o filho, já disse, traz uma túnica nova, traz um anel, traz uma sandália, acende o fogo, mata o novilho. Ou seja, a partir do momento que você pediu perdão, se confessou e Deus te perdoou, para Ele já acabou aquela situação, já começou uma nova página, um novo dia. Mas às vezes a gente fica preso naquela situação, porque a gente não olha com esperança. Porque a gente olha mais para a nossa fraqueza do que para o poder de Deus, do que para a misericórdia de Deus. Em nós temos defeitos, nós temos más tendências, nós temos enfermidades, talvez você tenha depressão, mas todos os seus problemas são uma gota, e o poder de Deus é um mar, sabe? Todos os seus pecados são uma gota. A misericórdia e o poder de Deus para te transformar são um mar. Então é preciso olhar para a própria vida com essas lentes da esperança. Por quê? Porque se eu espero em Deus, Ele vai fazer uma obra que é própria, que Ele é peculiar, Ele vai me transformando. Claro, eu preciso fazer a minha vontade, eu preciso evitar o mal, eu preciso rezar, eu preciso buscar. Mas nós não somos pelagianistas, não sou eu que me salvo. Às vezes eu fico com medo, a gente começa a entender que é só eu tenho que fazer. Tudo bem, eu e você temos que fazer a nossa parte, obviamente, mas a maior parte quem faz é Deus. E Ele está pronto hoje para te levantar. Se você não tem noção do quanto Deus te ama, você mesmo, que está achando que a sua vida é um peso, que está achando que ninguém te vê, que está achando que nada dá certo, que está achando que essa solidão vai te matar, que essa depressão vai te definir, não. Deus tem bênçãos para você enormes. Ele pode curar o teu coração hoje. Ele quer te levantar, Ele quer abrir novos caminhos, inaugurar novas estações na sua vida. Então olhe com esperança. Por quê? Porque Deus está no controle. A nossa bula, né, com a qual o Papa instituiu o Ano da Esperança, ela diz o seguinte, no número 1. Todos esperam. No coração de cada pessoa, encerra-se a esperança como um desejo, uma expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Porém, essa imprevisibilidade do futuro, muitas vezes faz surgir sentimentos contrapostos, né? Sentimentos ruins. O Papa está dizendo, há uma imprevisibilidade, eu não consigo prever o amanhã, eu não consigo controlar todas as coisas, você não consegue. Se reconcilie com esse fato. Eu não sei como vai ser o amanhã, mas eu sei que se eu estiver com Deus, Ele vai ser abençoado. Eu não sei como vai ser o ano que vem, mas eu sei que se eu estiver com Deus, porque Deus sempre quer estar comigo, vai ser bom. Não importa a tempestade que venha, se Deus está no teu barco, meu amigo, você vai atravessar isso aí, vai chegar do outro lado cheio de alegria e de energia. E se a tempestade está vindo forte sobre a sua vida, alegre-se. Isso é um bom sinal. Se a perseguição está acontecendo com você, alegre-se. Depois da tempestade vem a bonança, e Deus está preparando um tempo de bonança para você. Então o Papa vai dizendo, diante dessa imprevisibilidade que faz surgir esses sentimentos contrapostos, confiança, medo, serenidade, desânimo, certeza, dúvida, muitas vezes encontramos pessoas desanimadas, que olham para o futuro com ceticismo e pessimismo. O que é ceticismo? Pessoa cética, pessoa que não acredita em nada, não acredita em ninguém, nada vai melhorar. O que é o pessimismo? A pessoa que só vê o negativo, né? E o Papa diz que esse jubileu seja para todos uma ocasião de reanimar a esperança. A palavra de Deus nos dá muitas razões para isso. Sabe? Não olhe para a vida com pessimismo. Não olhe para a sua família com ceticismo. Padre, eu sei que o meu filho é difícil, meu marido é mau às vezes, mas você não está olhando para o que a pessoa pode fazer, você está olhando para o que Deus pode fazer na vida da pessoa. Se você olhar só para as estruturas, se você olhar só para as pessoas, você vai desanimar. Mas se você olha para o que Deus pode fazer, sabe? Até mesmo quando chega um limite que você não consegue vencer, uma fraqueza que você não controla, às vezes acontece.
corra para Deus e peça o socorro de Deus e viva na presença de Deus e seja sincero e dizer: Senhor, se o Senhor não me guardar, eu vou cair. Senhor, se o Senhor não fazer essa obra, minha família vai acabar. Senhor, se o Senhor não me der motivos, não me ajudar a vencer a depressão, eu vou sucumbir. Seja sincero e transforme tudo em oração. Uma pessoa de oração é uma pessoa que age. Ontem eu citava Santo Afonso Maria de Ligório, lá no Abraça São Paulo, que sobre a esperança disse que a nossa esperança tem que ser operosa. Ou seja, não é uma esperança que espera, não. A sua esperança tem que te levar a rezar tudo que você vive. Sentimentos complexos, transforma em oração. Medo, transforma em oração. Culpa, transforma em oração. Dúvida, transforma em oração. Com Deus não existe sim, não existe talvez, né? Não existe vamos ver. Deus é sim ou não. E o sim de Deus brota da cruz, é o amor que diz para você: eu sempre vou te acolher, eu te amo, caminha comigo sobre o mar. Talvez as ondas estejam agitadas, mas bota isso na sua cabeça, filho, filha. Não existe nada maior que o poder de Deus, nada maior que o poder de Deus. E esse poder, pela ação do Espírito Santo, está agindo agora no teu coração, você mesmo. O Espírito Santo já está colocando em ordem essa confusão que estava dentro de você, por causa daquilo que a tua sogra te disse ontem, por causa do teste de gravidez que veio negativo, por causa do emprego que está ruim, por causa da suspeita da falência, da traição. Deus está no controle mesmo diante de tudo isso. E Ele diz: olha para mim. Sobretudo quando a tempestade ficar ardilosa, ficar forte, olha para mim. Eu sou a fonte da tua esperança, eu te sustento. Deus já está falando com muitas pessoas agora, Ele está falando com você. Ele está tirando essa confusão da sua mente, do seu coração. E o Papa continua, número 3 da encíclica Spes non confundit. O Papa diz: a esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Olha que lindo. Eu desenvolvi isso ontem no Abraço São Paulo e quero desenvolver aqui. De onde nasce a nossa esperança, gente? Ela nasce da certeza de que eu sou amado. Ela nasce da certeza de que Deus morreu por mim numa cruz. Ela nasce da certeza de que Deus ressuscitou para me salvar. Ela nasce da certeza que nem o diabo pode me separar do amor de Deus. Ontem eu li lá no Abraço São Paulo, Romanos 8, a partir do 35. Não vou ler aqui, só citando, né? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestades, nem a largura, nem a profundidade, nem a altura, nem qualquer outra força poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A sua esperança nasce da certeza de que alguém te ama, de que alguém te vê. Você já viveu a experiência de sentir que você, muitas vezes, está vivendo uma experiência na vida e parece que ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém se importa com você? É duro, né? Isso é corrosivo para os nossos afetos, para a nossa alegria. Mas eu digo para você, Deus sempre te vê. Ele está notando você nessa situação, você não percebeu. Mas Ele tem caminhado contigo, não é? Permanecido junto de você. E a certeza de que somos amados faz com que nós tenhamos certeza de que nós podemos esperar o melhor de Deus, sempre. Depois o Catecismo, ainda no número 1818, diz que a virtude da esperança dilata o nosso coração na expectativa da bem-aventurança eterna, preserva do egoísmo, conduz à felicidade da caridade. Eu gosto dessa palavra, dilata, do latim dilatare, né? Quer dizer assim, expande, alarga. A esperança alarga o nosso coração, sabe? Na expectativa da bem-aventurança eterna. Catecismo 1818, ou seja, ela nos faz entender que mesmo nesse vale de lágrimas que a gente vive, nas batalhas, essa vida é difícil. Não é aqui que nós não vamos ter choro, nem lágrima, nem dor e nem morte, é no céu. Então a esperança também, ela redireciona as nossas esperanças humanas e nos faz viver a expectativa da bem-aventurança eterna. Nos faz nos empenhar também para conquistarmos o céu, a salvação eterna, sabe? E ela preserva do egoísmo, né? Porque quem espera em Deus aprende, e que entende que é amado por Deus, aprende a ser uma bênção para o outro, a ser amor para o outro. Eu vou dizer para você, Deus quer que você seja uma bênção para as pessoas. E muitas curas, muitas graças, muitas libertações, muita bênção e prosperidade vai acontecer na sua vida quando você começar a ser uma bênção para os outros. Gente, não custa nada ser uma bênção para as pessoas. Não custa nada dar um sorriso. Não custa nada dizer uma palavra de ânimo, sabe?
Então quem é cheio de esperança, diz o Papa, a esperança preserva do egoísmo, ele olha para os outros, ele se torna o Papa não, o catecismo, se torna uma bênção para os outros, sabe? Uma pessoa cheia de esperança, ela contagia na esperança. Uma pessoa cheia de pessimismo, ela contagia no pessimismo. Então seja uma bênção. Seja uma bênção para uma pessoa que você vê que está sofrendo, mas seja uma bênção também para uma pessoa que você acha que não precisa. Sobretudo a gente, né, os pregadores, missionários, padres. Um dia uma pessoa chegou e me falou uma coisa, me fez tão bem, sabe, uma coisa que ela sentiu de Deus rezando por mim. Ela, padre, eu não ia falar, não, esse elogio, não ia falar isso, porque o senhor é padre, né, o senhor é da Canção Nova. Eu falei, mas meu amigo, vamos conviver uma semana. Eu também preciso que você seja uma bênção para mim. Eu também preciso ouvir a palavra de Deus através de você, a moção, a direção, né? Então seja uma bênção na vida das pessoas. Para de olhar só para você. Padre, mas eu preciso amor. Olha, é amando muitas vezes que a gente é curado. Não é só recebendo amor. É dando que a gente recebe, diz a palavra do Senhor. Ideal este que São Francisco encarnou com tanta profundidade, né? A esperança nos faz ser uma bênção, nos faz vencer o egoísmo, nos conduz à felicidade da caridade, né? E a esperança nos faz confiar na misericórdia divina. Quem não confia na misericórdia de Deus está deficitário, está pecando contra a virtude da esperança, a virtude teologal da esperança. Gente, eu dizia ontem no abraço e repito, é somente pela esperança que você, quando vem se confessar comigo ou com qualquer outro padre, diz, no ato de contrição, prometo com a tua graça esforçar-me para não mais pecar. Coisas que talvez você sabe que você pode cometer, de novo. Mas você diz na esperança, eu prometo que eu vou me esforçar para não cometer isso. E talvez você vai lutar com aquilo muitos anos. Mas você na esperança diz, prometo não mais pecar, né? Como dizia São João Crisóstomo, o maior desejo de Deus é de conceder, maior é o desejo de Deus de conceder o perdão do que o teu de o alcançares, né? Cito novamente. Então a esperança, ela nos faz confiar na misericórdia de Deus. Ela nos faz confiar de que tudo não está perdido. Às vezes, eu tenho medo, sabe, da nossa leitura, muitas vezes, reducionista dos fatos, né? Eu amo ler história, estudar história. Porque quando você estuda a história, às vezes as pessoas dizem, padre, o mundo está perdido. Padre, está tudo perdido. Meu amigo, estuda a história da igreja do século III. Estuda a história da igreja do século IX. Estuda a história da igreja do século XIV. Você vai ver, nós estamos muito bem. Não tem perseguição, não tem batalha. Está maravilhoso. A gente às vezes acha que a gente é o centro do mundo, da história humana. Sabe? Não está tudo perdido, olha com esperança. E nesses momentos que se você ler, você vai ver, cara, estava tudo perdido. Não estava, estamos aqui. A sociedade está aqui, a igreja está aqui, a família está aqui. Eu digo para você, tem muitas lutas hoje, batalhas contra a família, contra o certo, contra o evangelho, contra o bem. Mas eu digo tudo isso, esses impérios vão cair. Todos que perseguiram o cristianismo caíram. E nós precisamos lutar? Precisamos. Precisamos nos pronunciar? Às vezes? Precisamos. Mas com esperança. A história está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus, criatura. Quando que você vai entender isso? E parar com essa confusão na sua mente, com esses medos, né? Santo Afonso dizia... continuo falando sobre a esperança, que a nossa esperança se firma nos merecimentos de Jesus, na sua vida, na sua cruz, na sua redenção, na sua ressurreição. Por isso que a nossa esperança é forte, porque ela não se firma em mim, ela não se firma em você, ela se firma nos merecimentos de Jesus. Para você que diz, eu só tenho pecado, para você que diz, eu não tenho merecimento, você tem razão, mas você não confia nos seus merecimentos. A fonte inesgotável de esperança e amor é a cruz, morte e ressurreição de Jesus. Isso que Santo Afonso Maria de Ligório está dizendo. E aí Santo Afonso diz que quando a gente fundamenta a nossa vida nessa esperança, que brota da cruz, do mistério da Páscoa, né, do Pascal, paixão, morte e ressurreição, ele diz, essa esperança nos obtém tudo, vence tudo, dulcifica tudo. O que é dulcificar? É tornar doce, né? Talvez hoje a sua vida está amarga. Eu tenho dó de gente amarga, com todo respeito. Eu não julgo você que é amargo, porque talvez, né, existiram circunstâncias na sua vida, mas eu tenho dó. Porque a vida é tão bonita. E você perde a vida quando você escolhe amargar-se. Quando você escolhe o caminho da inveja, quando você escolhe o ressentimento. Quando você escolhe ficar triste porque não te deram oportunidades. Mas aí, o amargo, ele é triste, ele é pesado, e ele afasta as pessoas de si. Não é? Mas a esperança, ela vai dulcificando.
Talvez está amarga a sua vida, talvez estão amargos os seus sentimentos, talvez está amargo o seu coração porque você foi traída, você foi traído, você se decepcionou com aquele líder, você está passando uma situação financeira difícil, você pediu para Jesus coisas que não aconteceram, o seu casamento está ruim, você tem depressão. Olha, deixa hoje a esperança derramar 3 gotinhas dessa dulcificação, desse doce, dessa açúcar do Espírito Santo nas suas circunstâncias. Deixa Deus dulcificar o teu coração. É tão bom quando a gente vê uma pessoa doce, né? Tem até aquele trocadilho, né, com a irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, que era doce, né? Ela era muito doce, cuidava dos pobres. Uma pessoa doce como Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, Madre Teresa de Calcutá. São pessoas que onde elas chegam, elas derramam açúcar, né? Elas dulcificam. Sei que açúcar se tornou vilã, mas eu estou usando uma metáfora, né? Você está me entendendo? Porque também uma coisa muito amarga é intragável, né? Impraticável. A esperança vai dulcificar você. Hoje, Deus já está derramando esse doce, esse gosto diferente no teu coração. Você está amargo por coisas que aconteceram no final de semana? Você está amargo porque a sua esposa é muito bruta, é muito dura? Você está amargo porque o seu esposo não amadurece? Você está amargo porque o seu filho está dando esse trabalho? Deixa o Espírito Santo dulcificar o seu coração, sabe? E não tenha medo. Enfrente com fé, com esperança, com ânimo. Porque o pessimismo, ele fecha os seus olhos para as soluções que Deus quer te dar. O desânimo e o pessimismo, eles cerram, colocam uma barreira entre os seus olhos e entre o caminho que Deus tem para você, entre as soluções que Deus quer te mostrar. A pessoa pessimista e cética, ela anda com a cabeça para baixo. E quem anda com a cabeça para baixo não vê as alternativas no caminho, os escapes, as bifurcações que podem te levar a uma saída daquela situação irregular, inóspita, difícil, né? Depois, quero ainda trazer uma contribuição do Papa, agora Deus o tenha, né? O Papa falecido Bento XVI, que na sua encíclica chamada Espe Salve, sobre a virtude da esperança, o Papa disse: o sofrimento é um lugar privilegiado no qual a gente aprende a esperança. Olha só, né? Tem gente que acha que a esperança é só no momento bom, aí eu estou aprendendo. Não, sofrimento, diz o Papa, é um lugar privilegiado. Número 35. É importante saber, eu posso sempre continuar a esperar. Ainda que pela minha vida ou pelo momento histórico que eu estou vivendo, aparentemente não tenha mais nenhum motivo para esperar. Só a grande esperança, a grande certeza de que, não obstante todos os meus fracassos, a minha vida pessoal e a história no seu conjunto estão conservadas no poder indestrutível do amor de Deus. E graças a isso, e por isso, possuem sentido e importância. A minha vida, a história. Só uma tal esperança pode nos dar coragem de agir e perseverar no bem. Olha as palavras do Bento XVI, na Espe Salve 35. Olha só, a gente tem essa certeza de que, independente dos fracassos, a minha vida, a história, estão conservadas no poder indestrutível do amor de Deus. Conservada no poder indestrutível do amor de Deus. Você que gosta de alimento em conserva, né? Tem as ressalvas com algumas conservas, mas tem algumas que são saudáveis. Imagina uma conserva na qual você coloca um alimento num pote ou num outro recipiente, que seja perfeitíssima, conserve todos os nutrientes, o sentimento ali, o gosto, né? o prazer sensível de ser uma comida fresca, né? Nova, e que nunca estrague. Uma conserva que conserva aquilo para sempre. É isso que o Papa está dizendo. Eu estou usando uma metáfora, óbvio, você entendeu? A minha vida, a minha história, os meus fracassos, tudo, seus fracassos também, estão conservados no poder indestrutível do amor de Deus. O poder do amor de Deus é indestrutível, sabe? Depois, mais para frente, lá no número 37, o Papa Bento XVI continua falando que a esperança, ela que possibilita o otimismo cristão, a alegria cristã. E o Papa vai explicando, não é porque você não é realista, não é porque você é ingênuo, não. Ela possibilita o otimismo e a alegria porque ela faz você entender que tudo está conservado no poder indestrutível do amor
de Deus. E que esse amor pelo Espírito Santo que foi derramado no teu coração não vai te enganar, não vai te decepcionar, não vai te desonrar, não vai te humilhar, não vai te confundir. Aquela palavra, né, que o padre disse do grego, que pode ser traduzida assim, kateiskino, sabe? É um Deus que te dá motivos para esperançar, para ter esperança. Olha, muitas vezes na minha vida, os irmãos aqui também esperanciaram, com certeza você, nós temos motivo para desanimar, e às vezes o desânimo, como eu dizia ontem no Abraço São Paulo, está batendo a porta. Mas não se entregue ao desespero, entregue-se à confiança, porque Deus ama você. E ainda nessa semana, eu digo aqui profeticamente, você vai ver manifestações do amor de Deus, você vai ter bênçãos, você vai ter portas novas sendo abertas, você vai ter Deus mostrando o quanto que Ele te ama e o quanto que Ele livra você, até quando você não tem capacidade de ir sozinho, de se livrar e de escolher o melhor. Nessa semana, esteja atento, radar espiritual, ligadinho, que você vai ver Deus se manifestando com bênção, com milagre, com portas novas. Você que está aplicando aí para um concurso, continue estudando, para de desanimar. Não é só Red Bull e café não, que você tem que tomar para estudar bem, é rezar e visitar o Santíssimo, tá? Vai buscar Deus, Deus vai te dar essa graça, você vai passar. Depois, quando você estiver lá como juiz, você vem aqui na Canção Nova e fala: Padre, foi aquele dia que Deus falou comigo, tá? Aquele dia. Mas não desista. O que Deus tem para você é maior do que você pode pensar. E Ele já revelou um pouquinho no teu coração, através das aspirações que Ele colocou dentro de você, os sonhos. Acredita, vai atrás, não desanima. Deus te ama e o poder dEle é maior que as suas fraquezas. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua misericórdia que é infinita. Senhor, ressuscita em nós a esperança pelo poder do teu Espírito Santo. Ressuscita em nós o ânimo, ressuscita em nós a esperança, ressuscita em nós a fé e a confiança, o otimismo cristão, que é fundamentado na certeza que o Senhor nos ama. Sim, Senhor, nós temos esperança porque nós sabemos que a nossa história, fracassos, vida, família, estão conservados no poder indestrutível do Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, que o Teu Espírito Santo venha nos batizar e nos encher nessa manhã, venha falar conosco. Eu sinto que o Espírito Santo já está falando com muitas pessoas nessa manhã. Pessoas que estão vivendo dramas na família. Mamãe, que você descobriu que seu filho está vivendo um caminho totalmente errado do que você ensinou. Isso gerou um sentimento de morte. Você pensou até em morrer quando você descobriu isso. Mas o Senhor está te dando esperança. Uma pessoa que Deus está abrindo uma porta diante de você, mas você não está querendo entrar porque você está achando é muito pequena, não é o que eu queria. Entre nessa porta. Essa porta pequena vai levar você a portas maiores. O Senhor também está curando o coração de uma mulher chamada Sabrina. E muitas decepções que você viveu em relacionamentos, tristezas. Não se fecha ao amor, filha, recomece. Também o Senhor está tocando em pessoas vivendo dramas familiares, problemas familiares. Você dentro da sua família se sente excluída. Ninguém te vê, as pessoas não te escutam, você tem uma carência enorme. Seu marido, os filhos não têm paciência com você, o Senhor está te curando agora. O Senhor está equilibrando muitas pessoas nesse momento, pelo poder do Espírito Santo, equilibrando na mente, nas emoções, no coração, tirando agitação, tirando um desequilíbrio. Você estava desequilibrado, o Espírito Santo está colocando em ordem agora. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realiza, mais do que a gente pode pedir ou pensar. Fique atento, o Senhor fala comigo, fala com você, fala conosco, com todos nós que estamos aqui no estúdio da TV Canção Nova, mas Ele fala em particular com cada um de nós. Então nós estamos atentos, Senhor, fale conosco, envie a graça do Teu Espírito Santo. A imagem é de uma escada muito grande e nós subindo, cada um subindo ao seu tempo. O Senhor coloca forte no meu coração que você que estava desanimado, está desanimado, olhando as tribulações da sua casa, da sua vida, da sua família, a sua vida pessoal. E você está se comparando. Com outro é mais fácil, com outro a escada é menor, com o meu vizinho as coisas acontecem mais fácil, com aquele amigo meu as coisas são mais... Chega. O Senhor fala claramente, Ele tem um caminho para cada um de nós. Um tempo, uma história, é particular. Até com quem é casado, a história comigo é única. Com meu esposo é única. Juntos, claro, caminhamos
os mesmos objetivos, mas Deus foi escrevendo a nossa história. Então agora a gente não se compara, a gente vai agradecendo, até mesmo pela escada difícil. É tribulação. Ô Paula, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou vivendo. Não, cada um vive no tempo certo. E o padre foi falando para nós, eu até fiz questão de anotar, que a gente precisa olhar que se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Aí está o segredo. Tribulação, dor, dificuldade, transforma em oração. Transforma em oração sua dor. Transforma em oração o seu diagnóstico. O padre lembrou aí do câncer do pai. E o pai olhava com esperança. Gente, 2 caminhos nós temos. 2. Esperança ou desespero? Esperança ou desespero. Tem um livro sobre isso, não tem Você viu? Esperança, cadê você? Isso é o meu livro, é um livro que eu escrevi há muitos anos, mas ele é muito atual. Lembro. Porque ele é todo bíblico. É a esperança do cristão. Esperança, cadê você? O que fazer para não entrar em desespero? Então, nós cristãos fazemos a nossa escolha pessoal. Eu escolho, Renata, confiar e seguir confiante em Deus. Diariamente, nós podemos renovar essa esperança. Porque hoje a gente pode entrar em desespero. Não, hoje a gente escolhe ter esperança em Deus. Exato. E essa é a melhor opção. É a única opção para que a gente seja realmente pessoas que sorriem para a vida, de dentro para fora. E olha, a minha experiência, eu partilho com vocês, a partir do amor de Deus. O Tiago cantou, né? Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. A partir dessa experiência do amor de Deus, a nossa esperança, em quem que eu espero? É em Deus, nesse amor que é perfeito, que é fiel, né? É para sempre, aconteça o que acontecer. Então não há o que temer, né? Há muito o que enfrentar, com medo mesmo, mas Deus é por nós, viu? Vou trazer aqui o nosso mais uma partilha. A pessoa pede para não se... Na verdade, ela não falou, mas eu não vou identificar, tá bom? Tá. Um beijo para você, que Deus abençoe. Obrigada pela confiança. Ela diz assim: bom dia, a paz a todos que me sustentam todos os dias. Hoje a reflexão do Padre Adriano foi para mim. Venho passando por muitas dificuldades com minha filha adolescente de 15 anos. E tudo tem sido muito desafiador para mim e meu marido. Ontem, ela, depois de já ter nos trazido há meses atrás a homossexualidade, que pode ter bipolaridade ou borderline, estamos dilacerados, sem rumo. Na ocasião dos problemas na sexualidade, ouvi Deus me falar: calma, filha, eu vou transformar tudo, calma. E assim está acontecendo, porque ela não queria ir mais à missa, alegando que não concordava com algumas coisas da Igreja Católica. E com muitas orações e confiança no Senhor, ela pediu para voltar, se confessar, iniciar o crisma. E semana passada foi falar com o padre para ter uma direção espiritual. Confio muito que Deus vai transformar tudo, vai nos amparar, nos guiar, nos orientar, mas confesso que às vezes perco a esperança e confiança. Por isso, a palavra de hoje foi para mim. Rezem por mim, meu marido e principalmente por minha filha, por favor. Obrigada. Obrigada. Olha, também. Foi para ela mesmo o programa, como foi para mim, como foi para nós. Mas a palavra de ciência que o padre falou sobre aquele espírito de morte, né, padre? Que o senhor proclamou aqui quando você teve uma notícia sobre o seu filho. E realmente entra, né? O coração da mãe é vida, né? Quer vida, quer felicidade para os filhos. Mas que bom que você estava acompanhando, sorrindo para a vida. Gente, vamos indicar o programa de hoje para alguém? Vamos. Você vê que nós tivemos grandes tribulações hoje para começar o Sorrindo para a Vida. Inclusive o pregador que chegou. Não é só o senhor. Ó, nós vamos entrar, o senhor não estava aqui. Aí, mas o Tiago com o Sapo, eles não perceberam que a gente estava ao vivo, não sei. Eu tive a impressão que os dois não... Eles estavam chegando. Não, porque foi assim, a gente estava aqui. Passou rápido, né? Não, a gente estava aqui. Aí vai entrar, tá esperando a Paula chegar. Aí eu e o Sapo fomos ali. Quando a gente olhou, já estava no ar. Eu já estava no ar. Aí eu me assustei com Só eles. de que tem a televisão ali. Eu me assustei com eles vindo. Aí eu percebi que o Sapo estava entrando na imagem. Aí eu pus a mão na garrafa, a garrafa caiu. Vocês viram? Então, assim,
Foram coisas que foram acontecendo durante o programa, né, até o padre chegar, e eu penso que Deus tem um livramento muito grande para fazer em várias famílias, e nós somos evangelizadores. Hoje, que tal, você que está acompanhando agora aí no YouTube, vamos evangelizar? Pegue aí e compartilhe, porque Deus pode, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai salvar alguém da tristeza, da depressão, do desânimo, através dessa pregação do padre Adriano Zandoná. Não foi à toa, viu, padre? Que o senhor pôde vir, que o senhor chegou, não era o dia dele, mas depois a gente pensou que não era, pois ele viu realmente. Teve o Gabriel também. Olha, foi os combates, né? Tribulações hoje no Sorrindo para a Vida. Mas nós chegamos, fizemos o programa, e agora Deus conta com a gente também para distribuir esse programa, porque foi uma palavra maravilhosa. Quem não precisa de esperança, né, padre Adriano Zandoná? Não é? Todos nós. Estamos no jubileu da esperança, né? O ano inteiro a igreja vai nos levar a olhar para isso, né? Para essa realidade que é muito singular. A gente precisa manter acesa no coração a chama da esperança. E o recado da esperança também é para a família Canção Nova. Vamos ao resultado do projeto da Em Almas? Vamos lá. Gente, a Canção Nova vive na esperança em Deus. Faz a sua parte, né? Cada um faz a sua parte. Nós vamos ver o resultado do projeto da Em Almas, o projeto que mantém a Canção Nova no ar, evangelizando. É o esforço do sócio no final de semana. Chegamos, né, na sexta-feira, aos 72% do projeto da Em Almas. Foi o esforço de toda a Canção Nova na sexta-feira. Subimos 3%. Eu digo para vocês que eu fico feliz quando sobe 3, né, sabe? Subiu 3, eu já dou um respirado. Falei, graças a Deus. Tem dia que sobe 2, né? Sobe 1, Nossa Senhora. Então, 3, graças a Deus, é um resultado bom. Faltam 28%. O que a gente precisa ficar atento são aos 5 dias úteis, padre, que nós temos pela frente. 5,6% ao dia. Essa semana, né, Paula? É hora de reagir. Vamos lá, família Canção Nova. Hoje é segunda, primeiro dia civil da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse é o nossa estratégia, é o nosso tempo, a possibilidade de ação aí, de reação. Então vamos colocar a mão na massa, vamos convidar outras pessoas. É hora de fazer a recata ou algo a mais. Vamos ajudar para a gente chegar ao 100%. É muito importante. Essa obra não pode parar. Essa obra tem que continuar levando essa palavra de soerguimento, de esperança a tantos corações. Anote aí o Pix, gente. pix.doação@cançãonova.com. Você que pode, nos ajude agora. Quem já tem facilidade, pega a câmera do seu celular aí no banco, né? E já olhe aí o QR Code que está aqui na tela. Opa, está aqui na tela. E já faça agora a sua doação chegar até nós. Muito obrigada. Temos batalhas imensas para enfrentar. Nessa última semana do mês, a gente conta com quem ama a Canção Nova. Vou pedir para o padre Adriano nos dar a benção para quem vai trabalhar pela evangelização, para quem está acompanhando. Isso mesmo. Quero convidar você a acompanhar, ouvir, participar, se você puder, da Missa das Famílias hoje, às 3h30 da tarde. Eu vou presidir, como todas as segundas, só quando o padre está fora, né? Eu estava em peregrinação esses dias, não estive, mas sempre às segundas, às 3h30 da tarde, tem a Missa das Famílias aqui. Está bem especial hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos firmes, né? Na esperança, confiantes em Deus. Obrigada, padre Adriano. Prazer estar com vocês. Desculpa o atraso, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Entre mortos e feridos, todos se salvaram. Todos vivos. Graças a Deus. Ô, querida Renata, obrigada pela tua presença. Obrigada, minha gente. Deus abençoe. Um beijo aí para Tatiana, lá em Buíque, no Pernambuco. Hoje o seu filho faz aniversário, Miguel. Parabéns, Miguel. E também, Paula, para dona Rita Cavalcante, de João Alfredo, no Pernambuco, fazendo aniversário. Um abraço da sua neta Joana. Vamos em frente. Muita gente querida fazendo aniversário, né? Dando aquele recadinho, dá uma visitadinha no site da Obra de Maria Peregrinações para você verificar as suas possibilidades também, nossos irmãos da Obra de Maria. O Gilberto está querendo levar. Tem mais, hein? Tá querendo levar para Pentecostes em 2027 uma galera, e você não pode faltar. Como é 2027, dá para ir pagando devagarinho, né? Por isso que eu estou divulgando agora. 12-3186-2055, Obra de Maria Mais Que Viagens, Encontros com Deus. Em outubro, Paula. Outubro agora? Grécia e Turquia e Roma, caminhos de São Paulo, vem peregrinar comigo. Vai ser uma alegria. Em novembro eu vou nessa também. Eu, Padre Bruno e Alexandre. Então tem outubro e novembro. Eu acho que eu vou também em novembro com vocês também. Então, Pronto. Olha, vocês verifiquem lá com a Obra de Maria, pega o roteiro, qual guia, né? E aí tem várias oportunidades, se Deus quiser, vai ser a sua também, né? Se não for esse ano, ano que vem, ou até 2027. Tiago, obrigado pela tua presença. Obrigado, Paula. Alegria estar aqui sempre, cantar, rezar juntos. Obrigado, valeu, Sapo também. Valeu, maestro. E até amanhã, né? Se Deus quiser, amanhã a gente está junto aqui. Contamos com você hoje no Projeto da Em Almas. Muito obrigada.